Oi, pessoal, tudo bem? Voltei. Domingo à noite hoje, quer dizer, já é segunda, 1 hora da manhã. Vocês não se incomodem com o barulho, que é o barulho do ventilador do quarto do meu filho, faz um barulho estranho. Enfim, deixem pra lá. Eu quero fazer hoje o vídeo de uma história de milagres. E esses vídeos têm me alegrado muito, porque eu tenho visto como as pessoas têm gostado de ouvir um pouquinho daquilo que ao longo da minha vida Deus tem feito. E eu queria compartilhar com vocês mais uma historinha. Essa historinha, como ela é um pouquinho longa, vou contar metade dela e a outra metade eu conto no próximo vídeo, para o vídeo não ficar um pouquinho longo. Quem está passando por aqui, eu sempre falo em todos os vídeos, porque sempre tem gente nova chegando e você quer saber do que eu estou falando, eu tenho uma série de vídeos que eu chama Histórias de um Milagre, onde eu compartilho com vocês um pouquinho daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E se você quiser entender essa história, você vai lá no número um. Eu estou colocando sequência, eu não me lembro mais que número que eu estou, mas se você for no número um, você vai entender um pouquinho do que se trata tudo isso. Mas, num segundo momento, lá atrás, quando eu vim compartilhando com vocês, e quem já viu os outros vídeos já sabe do que eu estou falando, nós nos mudamos para uma casa bem pequenininha, mas era uma casa tão gostosa, as crianças até hoje têm saudade dessa casa. E pois bem, na época o meu marido, ele vendia caminhões e ele vendia consórcio também. E foi chegando o final do ano, a minha sogra não morava comigo, na época ela morava em Florianópolis. Foi chegando o final do ano e as crianças querendo ir para lá. Eu não tinha o meu quarto filho, eu tinha só os três, o Lucas não tinha nascido ainda. E as crianças queriam, pernilongo aqui, as crianças queriam ir passear no final do ano em Florianópolis. E a gente tinha um hábito de tudo que a gente queria, a gente escrevia e colocava na porta da geladeira e deixava lá. E aí eu falei para as crianças: vamos escrever, vamos colocar na porta da geladeira e vamos orar. Se Deus preparar para a gente ir para Florianópolis, nós vamos. Aí falei com meu marido, ele falou: olha, Silvia, a gente não está no nosso orçamento viajar, porque dezembro, janeiro, fevereiro são meses muito difíceis para venda. E é o recurso que a gente tem é para cobrir as despesas de janeiro. Nós estávamos no começo de dezembro. Ele falou: então, para ir, só se acontecesse alguma coisa e entrasse um extra grande para a gente conseguir viajar. Isso foi há uns 15 anos atrás, mais ou menos, 14, 15 anos atrás, uns 15 anos. E aí eu falei para as crianças, falei: olha, vamos ter um ato de fé, eu e minhas maluquices. Vamos começar a programar a nossa viagem para o dia 23 de dezembro. Se Jesus permitir, a gente vai. Se ele não permitir, nós não vamos, mas nós vamos agir como se a gente fosse. Então, eu saí com as meninas, comprei biquininho para elas, comprei sunga para o Pedro e fui organizando uma viagem que a princípio estava só aqui, na cabeça e no coração. E toda noite a gente orava, pedindo para Deus proporcionar para que a gente fosse viajar. E aí meu marido olhava assim e falava: Silvia, as crianças vão ficar frustradas. E eu falava assim: bom, eu estou explicando para eles que a gente vai fazer de tudo para a gente ir. E que a gente só não vai se Deus não permitir. Então, se fosse para ir, que Deus proporcionasse recurso para a gente viajar. Pois bem. Então, era aquela coisa das meninas pegarem roupa. Ah, eu vou levar essa roupa, eu vou levar isso, vou levar aquilo. E eu só olhando falava: Deus. E foi chegando dia 15, dia 16, dia 18, dia 20. E nada acontecia. E o Júnior falava: Silvia, prepara as crianças, porque se não for, eles vão ficar frustrados. Eu dizia: olha, lembra que a gente está orando, então, se Deus permitir, nós vamos viajar. A gente está crendo por fé que a gente vai. Mas se Deus não permitir, nós não vamos. Vamos orar e vamos esperar. E a gente tinha colocado uma data, a gente tinha colocado dia 23 de dezembro para viajar. Quando chegou no dia 21, as crianças já estavam com as malas prontas de viagem. A minha mala estava pronta e eu falava: Deus, o que eu estou fazendo? Se o senhor não deixar a gente ir, então o senhor me dê
uma desculpa bem plausível para contar para as crianças não ficarem frustradas. Pois bem, para amanhecer no dia 22, eu sonhei com um cliente do meu marido. Sonhei que ele tinha ido viajar e que ele tinha capotado o carro. Não me lembro se no sonho ele tinha morrido. Não me lembro. E eu contei para o meu marido. Ele disse: Bom, eu vou ligar para ele, o Bellini. Eu vou ligar para ele e vou orar com ele por telefone. Eu falei: faz isso. Isso foi no dia 21. No dia 21 à noite, ele ligou para o Bellini e disse: Olha, minha esposa teve um sonho com você, que você capotava o carro. E eu queria orar com você. E ele disse: Mas não ore por telefone. Vem aqui amanhã e você ore pessoalmente comigo. O Júnior disse: Tá bom, amanhã de manhã eu tô aí, então, e vou orar com você. No dia 22 de manhã, meu marido acordou de manhã, foi visitar esse cliente na casa dele, orou com ele a respeito do sonho, para Deus proteger, para Deus guardar, para não. Parece-me que no sonho ele tinha morrido, para Deus não deixar acontecer nada com ele, para guardar a vida dele, enfim, orou com ele, se despediu dele, saiu com o carro. Quando ele saiu com o carro, esse cliente saiu com o carro atrás e deu luz alta para ele e disse: Olha, Mário, meu marido chama Mário Júnior, né? Olha, Mário, vai no escritório que eu quero falar com você. Quando meu marido chegou no escritório, ele disse: Você está vendendo consórcio? Meu marido disse: Sim, eu vendo consórcio também. Ele falou: Eu quero comprar 6 cotas. Eu me lembro que na época era uma comissão de R$ 6.000, porque a entrada desse consórcio era a comissão do vendedor. E ele comprou as 6 cotas de consórcio, que a gente nem imaginava e nem meu marido ofereceu para ele nada. Meu marido só foi lá para orar com ele. E ele comprou essas 6 cotas de consórcio. Meu marido chegou na empresa, né, de consórcio. Ela pagou, ela pegou os cheques de entrada desse consórcio e deu como a comissão do meu marido, que era mais ou menos na época R$ 6.000. Era bastante dinheiro, não era pouco. E meu marido chegou em casa no dia 22 com o pagamento dele da comissão em dinheiro. E nós, no dia 23 de dezembro, colocamos as crianças no carro, colocamos as malas, tivemos a oportunidade de falar para as crianças de como Deus era fiel. E fomos para a praia e ficamos lá 15 dias na casa da minha sogra em Florianópolis, curtindo a tão sonhada férias que Deus tinha nos proporcionado. E qual não foi a nossa surpresa? Que quando nós chegamos aqui em Maringá, esse mesmo cliente estava voltando de Londrina. Londrina fica a 100 quilômetros daqui. E ele capotou o carro. E não aconteceu exatamente nada com ele. Deus o guardou de um mal maior. Houve o acidente, houve o capotamento, mas não aconteceu nada com a vida dele. Ele saiu assim sem uma unha quebrada. Então, os propósitos de Deus, nós não conhecemos. Nós não sabemos o que Deus é capaz de fazer para que os propósitos dele sejam cumpridos nas nossas vidas. Aprove a Deus que ele mandasse nós para Florianópolis e a gente tivesse essa experiência tremenda de um milagre que aconteceu na véspera de uma suposta viagem, né? De uma viagem que a gente tinha programado, mas que a gente não tinha recurso. Mas ao mesmo tempo, Deus permitiu que eu tivesse um sonho com essa pessoa e que meu marido fosse orar com essa pessoa e Deus guardou essa pessoa. Se você me perguntar quais os propósitos de Deus, eu não sei. Eu sei que tem um versículo na Bíblia que eu amo, que fala assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados desde a fundação do tempo. Então, gente, desde a fundação do mundo, eu não sei explicar esses milagres. Se você está me assistindo agora e você duvida, não duvide. Eu estou contando e eu tenho muito temor de Deus. E quando eu conto esses testemunhos, eu conto no maior temor de Deus, porque eu sei
que são verdadeiros, e Deus sabe também, porque foi Ele que proporcionou. Tem uma segunda parte dessa história de um milagre, mas eu vou contar numa segunda ocasião para o vídeo não ficar muito longo. Mas é uma parte muito interessante, uma parte assim tremenda. Mas vou deixar para a semana que vem. Vou deixar vocês um pouquinho curiosos. Gente, então é isso. Apresente diante de Deus. Tem um versículo que diz: pegue todos os seus projetos e coloque diante de Deus e eles serão estabelecidos. Então quer dizer que tudo que eu pedir para Deus vai acontecer? Não, não creio assim. Mas eu creio que muito sonho, muito projeto que nós temos vem do próprio coração de Deus para as nossas vidas. E Ele coloca esse desejo e esse sonho no nosso coração para que a gente comece a gerar esse sonho. E esse sonho começa a ser gerado dentro de nós. E um dia a gente vê esse sonho se tornar realidade. Tem um versículo que diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. Jamais nós vamos conseguir agradar a Deus se nós não tivermos fé. Mas a mesma Bíblia que diz isso, diz também que todo aquele que quer fé, pede para o Senhor que Ele dá. Está te faltando fé? Peça para o Senhor, tenho certeza que Ele vai te dar. Gente, espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe todo mundo que está passando aqui pelo canal, que tem assistido, que tem gostado. Olha, eu desejo todas as bênçãos do mundo, do Senhor, para a vida de vocês. Que vocês tenham uma semana abençoadíssima. Um beijo e até amanhã, porque no Veda Agora são vídeos todos os dias. Tchau, tchau.